Então é o seguinte, galera. Nós iremos comentar sobre dois assuntos hoje, né? O assunto da unidade 4, né? Seção 1, que fala sobre vetores, e a seção 2, né? Da unidade 4, que fala sobre matrizes. São assuntos bem parecidos, tá? São assuntos bem parecidos. Se você for aqui na seção 1, né, da unidade 4, deixa eu abrir aqui o navegador. Se você for, você vai ver aí sobre programação em funções com vetores, né? Na verdade, né, a gente pode estar chamando esse assunto de vetor ou array. Vou tentar ler aqui alguns trechos aqui, né, do material, depois eu vou lá para o algoritmo, que eu acho mais fácil, né, acho melhor. Então aqui tem alguns conceitos, pelo menos os triviais aqui eu irei ler, tá, para não perder muito tempo aqui, ó. Em programação, vetor, né, vetor ou array, é um tipo especial de variável. É um tipo especial de variável, ou seja, é uma variável, né? Quando eu falo de vetor, ou eu chamo de array, ou vetor unidimensional, eu estou dizendo que é uma variável, é um tipo de variável, né? Só que é um tipo especial, capaz de armazenar diversos valores ao mesmo tempo, usando o mesmo endereço de memória. Ou seja, da forma que a gente vinha trabalhando, por exemplo, quando você ia, né, ou quando você declara uma variável, por exemplo, a variável chamada número, você basicamente só pode guardar um valor para essa variável. Vamos supor aqui, ó. Se eu fizer apenas um printf aqui para imprimir o valor dessa variável, é apenas isso, ó, só para imprimir o valor da variável, ele vai aparecer aqui 12, ó. Por quê? Porque essa variável aqui, que eu chamei de número, né, do tipo int, ela só tem capacidade, gente, de armazenar somente um valor. Somente um valor, que é a forma com a qual nós estávamos trabalhando até o exato momento, né? Só que aqui ele fala o seguinte, ó. É um tipo especial de variável, ó, capaz de armazenar diversos valores. O que ele quer dizer com isso? É como se essa variável número, ela pudesse armazenar vários valores. Vamos supor aqui, ó, que ela armazenasse valor 12, valor 3, valor 33, e assim sucessivamente. Então, é isso aqui que ele está falando. Então, array é um tipo especial de variável capaz de armazenar vários valores. Vários valores. Essa é a definição de array, né? Ou de vetor. Ou de vetor unidimensional, né? Tem várias formas aí de se chamar. Vamos lá. Capacidade do vetor. Quantos elementos ele consegue guardar? Tem que ser determinado no tamanho em que se declara essa variável especial. Ou seja, por exemplo, se eu quero que meu vetor seja uma variável tipo vetor, eu quero que armazene somente 3, no máximo 3 valores, eu devo informar em algum lugar
que essa variávelzinha aqui, do tipo vetor, ela vai armazenar no máximo 3 variáveis, né? Ou, na verdade, 3 valores, né? É isso que ele está falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Variável composta unidimensional, né? O acesso a seus dados, tanto para leitura como para escrita, precisa apenas de um índice. Eu vou mostrar depois uma figura que eu vou falar para vocês o que é índice, tá? A priori, eu vou dar só um review aqui nessa parte mais teórica para a gente entender um pouquinho, ou começar a entender um pouquinho melhor o algoritmo em si, tá? Mas entendam como índice, como se fosse o endereço. O endereço... Imagine, gente, uma casa com 3 compartimentos. Ou seja, eu vou criar uma casa com 3 compartimentos. Cada compartimento vai ter algo lá dentro, que no caso aqui é o 12, e vai ter o endereço desse compartimento. Então, eu tenho o endereço desse compartimento e eu tenho o valor que está guardado dentro desse compartimento. Então, eu tenho 2 coisas aqui que eu devo me preocupar. Na verdade, me preocupar não. Aprender, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui um vetor de tamanho, ó, de 10 posições. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você for contar assim, vai dar 10 elementos, ou seja, um array do tamanho de 10 elementos. Só que quando eu começo a contar pelo índice, que é o endereço desse elemento, eu começo sempre pelo valor 0. Sempre pelo valor 0, ou seja, esse array de 10 posições, ou seja, que cabe 10 elementos, ele, na verdade, se eu for olhar para o índice, né, que é a posição, que são as posições dos elementos dentro do vetor, eu começo a contagem a partir do 0. Ou seja, vamos supor, o elemento 3, o índice dele, ou seja, o endereço dele é 2. Vamos supor que eu tivesse uma variável guardada bem aqui. A terceira variável, ela tem um índice, ou ela tem um endereço, ou tem o número da posição dela é 2, correto? Por exemplo, esse aqui, ó. Essa posição aqui, pelo vetor aqui, é a posição 9ª, né? Mas o índice dela, o endereço dela é 8. Por quê? Porque é sempre uma numeração antes, que começa pelo valor 0. Então, é uma diferençazinha trivial para vocês, tá? É isso que ele está falando aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver. Acesso aos dados, tanto pela leitura como parecer, precisa ser apenas por um índice, né? O índice é a posição do elemento no vetor, né? Ou da variável no vetor. Ó, um vetor pode ser homogêneo, armazenando apenas um tipo de valor. Real, inteiro, caractere ou etc, né? Ou pode ser heterogêneo, armazenando valores de diferentes tipos. Vamos lá. Aqui ele fala dos tipos primitivos de dados, né? Que são aqueles que a gente já vem comentando, né? Os tipos de variáveis primitivas é o que determina quais valores que deverão ser inseridos na estrutura de dados. Ao criar vetores, usamos esses tipos primitivos mais utilizados, né? Na verdade, você como o vetor é uma variável, só que é uma variável especial, você precisa criar e dizer de que tipo ela é. Simples assim. Você criar uma variável do tipo vetor, do tipo W, você vai ter que declarar a palavra W, depois colocar o nome do vetor e dizer que tamanho terá esse vetor, que eu já vou explicar. Eu vou aqui para o algoritmo, que aqui é só, em vez de ficar lendo aqui, eu vou lá para o algoritmo que vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Atentem que esse aqui, ó,
Esse aqui é vetor unidimensional. Ou você também pode chamar de array unidimensional. Ou vetor array, tá? Vocês podem chamar de um desses dois. Muito estudado em estrutura de dados, isso aqui. Muito estudado. Vamos lá. Eu disse para vocês que o vetor ele é um tipo de dado normal, né? É uma variável, assim, normal entre aspas, né? Mas a forma de declarar não vai modificar em muita coisa. Por exemplo, se eu criar aqui uma variável, tipo número, chamado número, do tipo inteiro. Número. Vou chamar de nu, tá? E se eu quero que essa variável ela armazene não somente um valor, mas, sei lá, 5 valores, eu tenho que dizer, ó, que tamanho será o meu vetor, ou o meu array. Entendeu? Então, quando eu faço isso, ó, eu estou dizendo que a variável que eu acabei de criar, a variável num, ela tem 5 posições. Aí eu volto aqui pro slidezinho aqui, pro negocinho aqui, ó. Aí eu estou criando uma variável, só que só tem 5 posições. Ela só vai ter, gente, ó, preencher essa posição, essa e essa. Sendo que o último valor, o índice ele é 4. Ó. Quando eu pedir para ver qual é o valor que está armazenado na última posição, eu vou ter que pegar o índice. Ó. Aí eu consigo pegar cada valor de forma separada, se eu quiser, entendeu? Por exemplo, se eu quiser fazer a soma lá no índice 1, o que está com o índice, no índice 4, eu consigo fazer. Se eu quiser fazer uma soma do que está no índice 2, do que está no índice 0, eu consigo fazer tudo através do índice. Eu vou fazer aqui um exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Beleza, eu criei aqui uma variável chamada num. Quando eu coloco esses colchetes aqui, ó, e um valor dentro desses colchetes, eu digo que essa variável ela passa a ser, nesse exato momento, um vetor. Só que do jeito que está aqui, ela está um vetor simples. Eu não povoei essas 5 posições. Eu tenho algumas formas de se fazer isso. Ó. Eu posso já pré-definir esses valores, como se fosse uma constante, digamos assim. Eu posso dizer o seguinte, aqui na primeira posição, eu vou ter o valor 2, está com vírgula. Na segunda posição, eu vou ter o valor 10. E assim sucessivamente. Até preencher o meu último valor. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu tenho 5 elementos dentro dessa variável aqui chamada num. Por quê? Porque eu criei essa variável do tipo vetor e digo que ela pode armazenar até 5 valores diferentes. Então, eu já pré-defini logo aqui de cara, só para a gente entender um pouco mais rápido, né? Beleza, para você, como é que eu faço para imprimir? Se imprimir esses valores todos, ou só um, ou só outro, como é que eu faria? Simplesmente isso, ó. Poderia fazer aqui um printf, ó. Vou colocar assim. Sei lá, números, né? Ó, número da posição 1. O primeiro número, né? Deixa eu colocar aqui. Primeiro valor. Qual seria esse primeiro valor? Como é uma variável do tipo inteiro, né?
Então, como é que eu faço para imprimir esse primeiro valorzinho aqui, ó, que é o 2? Eu disse que nós devemos, né, acessar os elementos através do índice, ó. Então, eu preciso imprimir o índice do elemento. Como é que eu faço para acessar esse índice? O índice sempre começa do zero, né? Ó, simples assim, ó. Simples assim. Eu pego o nome da minha variável e digo qual é a posição que eu quero imprimir ou que eu quero pegar. Simplesmente isso. Se eu der aqui um compile aqui, ó, é para mostrar apenas esse valor bem aqui, ó, porque é o primeiro valor do meu vetor, que corresponde, gente, ao índice zero. Vamos lá, né? Compilar. Vai compilar aí também devagar, mas já compila. Mas pode ter demorado hoje aqui, viu? Deixa eu dar um start aqui. Stop. Demorando demais, viu? Não sei se é minha internet que não tá essas coisas, mas deixa eu compilar aqui. Beleza. Deixa eu copiar o código lá. Opa, beleza. Executou, né? Ó, beleza, apareceu, ó. O primeiro valor do meu vetor, né, é 2, ó. Assim como está aqui, ó. E assim, galera, eu consigo, ó, por exemplo, se eu quiser imprimir o valor, a posição de número 1 agora, que é o segundo valor, ó, que é o 10, né? É o segundo valor. Na posição 1, ó. Se quiser imprimir o terceiro valor. O terceiro valor está na posição número 2. Deixa eu agora aqui mandar para compilar. Vou botar um barra aqui, galera, só para dar aquela quebrada de linha. Executar. Tá demorando aqui. Esse ideia não era muito demorar assim, não. Deixa eu atualizar de novo aqui o menino aqui.
Tá demorando muito, não sei o porquê, viu? Ele não era de demorar assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um outro ambiente para ver se ele me dá uma resposta mais rápida. Aí vocês continuem fazendo esse algoritmo nesse programinha aqui mesmo, tá? Só vou encerrar aqui porque ele está demorando muito. Senão a gente passa a noite todinha aqui e ele compila eles. Deixa eu... Não sei o porquê, não sei o que foi que houve aqui. Deu treta aqui, total. Engraçado, é só quando eu trabalho com o vetor. Mas vai entender, né? Deixa eu fazer aqui um remanejamento aqui de telas. Rapidinho, só organizar aqui meu ambiente. Vou parar aqui com o compartilhamento. Eu vou compartilhar aqui a outra tela, tá? Eu tenho dois aqui. Beleza, vocês estão conseguindo visualizar aí? Dê só um sinalzinho aí para a gente poder continuar, galera. Estou conseguindo ver o IDE aqui? Alô, alô, alô. Estão conseguindo ver, galera, o IDE? Não, professor, eu não consigo ver. Beleza, só para dar um ok para eu poder continuar aqui a... Então, beleza. Então, é o seguinte. Aqui nós temos os mesmos elementos, né? Então, aqui, ó, a diferença é pouca. Professor, Para falar. não está a dar para ver. Não está dando para ver, né? Não está a dar. Não dá para ver, André? Não. Então, deixa eu ver aqui. Esse compilador aqui encheu o saco aqui, viu? Não sei o que foi que houve aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu resolvo aqui esse negócio. Já eu retorno aí a transmissão aqui da compartilhamento. Estranho porque esse ambiente aqui ele não está querendo ler a variável do tipo vetor que eu estou querendo criar antes. Já dá, professor. Tá vendo? Sim, agora já. Beleza, deixa eu ver aqui se vai rolar agora aqui. A Cor TV agora bem aqui.
Beleza, apareceu o primeiro elemento. Agora vamos lá para os demais, né? O segundo, o terceiro e o quarto. Segundo, terceiro e quarto elemento. Sendo que eu só mudo aqui os índices, né? Vocês observem que o índice ele vai só ter o número anterior ao último elemento do vetor, né? Bora ver aqui agora se vai rolar. Opa! Até que enfim. Deixa eu dar só uma quebra de linha aqui para ficar mais organizado. Beleza. Vocês observem aqui que eu tenho o primeiro elemento, né, com o valor 2. O segundo elemento com o valor 3, 3, né? O terceiro elemento com o valor 4, 4 e o quarto elemento com o valor de número 5. Aí vocês observem, né, que dentro do printf, eu acessei aqui, galera, ó. Eu coloco o nome do vetor, né, o nome da variável, e acesso o índice. Ou seja, o endereço da posição do elemento. Entendeu? Por exemplo, se eu quiser fazer uma soma entre o 2 e o 5, vamos supor, né? Eu quero fazer apenas uma soma entre o primeiro elemento e o último elemento. Como é que eu faria? Ó, veja como é tranquilo. Vou criar uma variável normal, tipo chamado soma. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer que soma série, ó. Olha só. O elemento que está na posição 0, que é esse aqui, mais o elemento que está na posição, que é o último elemento. Então, basicamente, estou pegando esse valor pelo endereço, ó, pelo índice. E eu estou pegando esse valor pelo índice. Eu estou acessando os elementos pelo índice. Depois que eu faço isso, eu apenas imprimo aqui minha soma. Soma do primeiro com o último elemento, né? Soma do primeiro com o último. Basicamente isso. Tem um barrainho aqui. Barrainho. Beleza. Soma, né? Do primeiro elemento com o último elemento, que é o 5. Então, vai dar 7, né? Executo. Deu 2, né? Já se fiz alguma coisa errada? A soma do primeiro com o último. Deu 2. O que é que tem de errado aí, será? Apareceu com o elemento 2 aqui, ó. Alguém consegue visualizar um erro aí? Acho que é o índice, professor. Porque o professor tem que pôr o índice 1, 0, 1, 2, 3. O índice 3. 0, 1, 2, 3. Não é? Olha Tem aí. que ali na soma pôr num 3. Exatamente. Deve ser isso, exatamente, André, o erro. Porque a gente tem que contar pelo índice, né? Eu acabei confundindo e contei o tamanho do vetor, né? Acabei cometendo esse erro aí de... Opa! Agora foi. Agora foi de boa. Então, assim, ó. O que é vetor? É um tipo de variável, né? É um tipo de variável especial, onde você consegue adicionar vários valores a essa variável. Ponto.
Vetor unidimensional ou array é isso. Então, quando você adiciona essa quantidade X de valores, né, dentro de uma variável do tipo vetor, você vai conseguir acessar esses conteúdos pelos índices. Basicamente isso. Se eu quiser um vetor de 10 posições, aí eu vou ter que acrescentar até chegar 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Beleza. Eu vou imprimir aqui o último elemento desse atual vetor agora, que está no índice 9. No caso aqui é o 10º elemento. É o 10º elemento. Vamos aqui para ver se... Para compilar. Esse compilador hoje. Querendo fazer raiva hoje. Ele nunca nos deu na mão. Vou desconexão, servidor, por favor. Jogar. Senão vai apagar meu código aqui. Beleza. Aqui eu imprimi alguns valores, né? E o 10º elemento, ó, é o elemento de valor número 11, né? Que é esse rapaz aqui. Então, assim, tendo como ponto de partida, né, que vocês já sabem o que é um vetor, né? Já sabem como adicionar valores a esse vetor. Claro que tem outras formas, tá? Tem outras formas. Essa aqui é a mais tranquila, só para vocês entenderem como é que funciona. Depois que você tem esses valores adicionados ao teu vetor, essa é a forma de acessar esses valores. Isso em um vetor unidimensional. Em um vetor unidimensional. Agora, deixa eu voltar aqui para o slide. Deixa eu voltar aqui para o slide. Só um minutinho aí, galera. Deixa eu rapidinho. Beleza. O que tem aqui mais aqui para a gente tentar explorar? Aqui ele tem algumas explicações, tá? Aquilo que eu comentei, né? Você declara o tipo da variável, né? Depois você declara o vetor e diz qual é o tamanho desse vetor, né? Aí ele mostra aqui os índices, né? Por exemplo, esse vetor aqui ele tem 5 posições, né? Primeira posição, 10, segundas, 5, menos 3, menos 1 e 10. Então, aqui embaixo eu tenho os índices desses valores. Basicamente isso que ele tá falando aí.
a sintaxe, né? A sintaxe, aqui já expliquei. O exemplo de um programa para armazenar valores em vetores, né? Já comentei, né? Vetor, o número declarado é a capacidade de armazenar 5 variáveis. Isso aqui já comentei, né? Se vocês lerem, isso aqui também já comentei. Ah, tá. Aqui ele está fazendo a multiplicação com um determinado valor, né? Com o valor que está armazenado na posição 0. Por exemplo, se eu pedir na prova o seguinte, ó. Se eu pedir na prova o seguinte, multiplique o elemento do primeiro que está na posição 0 por 10 e veja se ele é maior ou não do que 20. Vamos chutar aqui uma questão, por exemplo. Eu vou comentar isso aqui, ó. E vou fazer essa questão. Vamos supor. Eu quero que vocês façam um vetor, olha só, façam um vetor de 5 posições. Aí vocês vão fazer o seguinte, 5 posições. Vocês podem já povoar esse vetor. 5 posições. Vocês podem repetir valores, tá? Esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Você tem os valores, né? O elemento. Posição 4. Posição 4, beleza. Eu posso dizer o seguinte. Pegue o primeiro, assim, faça um vetor de 5 posições, multiplique o valor do primeiro elemento por 5 e veja se ele é maior ou menor do que 10. Só isso. Bora ver como é que ficaria aqui, ó. Eu vou pegar, ó. Vou pegar na primeira posição, que é o meu primeiro elemento, multiplicar por 5. Aí eu vou atribuir isso a uma variável que eu vou chamar de multi, né? Eu preciso, ó, declarar essa variável aqui. É bom ou é recomendável que você já adicione um valor 0 para essa variável multi, tá? Para que você tenha certeza que ela vai vir para cá, ó, com valor zerado. Com valor zerado, entendeu? É uma coisa que a gente vira e mexe a gente faz, porque às vezes vem lixo de memória na variável, entendeu? Às vezes você declara uma variável lá em cima e a variável ela vai receber uma expressão aqui embaixo. Às vezes o resultado não sai correto e você não sabe o que é. Mas geralmente é por isso, porque você não... É como se você estivesse zerando, né? Afirmando que o valor dessa variável aqui ela vai começar com 0. Aí você elimina a possibilidade de vir lixo de memória aqui. Ainda tem mais essa aí, que já esqueci de comentar com vocês. Beleza. Aí eu peguei, ó, o primeiro elemento, né, pelo índice, e multipliquei por 5. Agora eu quero saber, ó, como a lógica é bacana. Se o resultado dessa multiplicação, se ela é maior do que 10. Se for, você, sei lá, coloca aí. Multiplicação maior do que 10, né? Multiplicação maior do que 10 ou maior do que 10. Se não, menor que 10. Só isso. Menor que 10. Como você vai manipular apenas esse elemento 0, de índice 0, você pode até comentar isso aqui, tá? Para o nosso exemplo aqui, ele não vai servir muita coisa, não. Na verdade, até esse aqui você pode até comentar. Se quiser deixar, né, para mostrar para o usuário qual é o valor, o primeiro valor. Na verdade, aqui ele vai dar igual a 10, né?
3 aqui. Vamos lá. Só falta ele não querer compilar aqui. Ele vai. Ele está dando problema na comunicação aqui. Vou fazer aquele mesmo esquema. Vou tirar aqui. Vou fazer o seguinte. Copiar essa fera para cá. Atualizar meu navegador. Tá devagar, né? Eu vou tirar aqui alguns. Vou ficar mais limpo o código. Tá cheio de coisa aí. Basicamente isso. Vamos ver lá, né? Primeiro elemento, né? Ele vai mostrar aqui, que é o 3. Vou estar multiplicando, né? O elemento do índice 0, multiplicando, né? Por 5. E se o resultado dessa multiplicação, que vai estar na variável multi, se ela for maior do que 10, é para dizer, ó, maior que 10. Se não, vai dizer menor que 10. Só isso. Opa, deu maior que 10, né? Deixa eu só formatar, ajeitar aqui a formatação. A formatação para ficar um pouco mais nítida aí. Beleza. Ele multiplicou o 3 vezes. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imprimir esse valor, tá? Valor da multiplicação. Vou colocar aqui. Caso alguém não consiga visualizar, vou colocar aqui, tá? Esqueci, vem aqui o parênteses. Esse compilador hoje aqui tá de brincadeira comigo. Tá dando um erro aí, é o i que não existe, né? E aí, galera? Me digam aí onde é o erro aí. Tá. Ela é chave dupla. Chave não, é aspas duplas. Ela não compila hoje.
Opa, olha lá. O primeiro elemento tem de número 3, né? Aí eu multipliquei por 5, que vai dar 15, e 15 é maior do que 10. Ou seja, ele entrou dentro desse Si aqui, dentro do Si. Dentro do Si. Simplesmente isso. Então, assim, você consegue... O principal aqui, gente, da aula de hoje, é você conseguir pegar o elemento que está dentro do vetor. Depois você consegue pegar, né, através do índice dele, aí você consegue fazer qualquer manipulação, entendeu? Multiplicar ele com alguma coisa, decrementar alguma coisa. Aí é o contexto da questão é que vai dizer. Mas é basicamente isso. Beleza, galera? Alguma dúvida? Ó, vários exemplos com outros tipos de dados, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, não tem muita coisa, não tem muito mistério não, tá? Ah, tem isso daqui, ó, struct. Isso aqui é... Deixa eu ver... Galera, eu vou fazer o seguinte, essa parada de struct aqui eu vou comentar com vocês depois, tá? Vamos por partes aí. Essa parada aqui de structs é você criar uma variável com dados heterogêneos, né? Com vários tipos de dados diferentes. Por exemplo, seria basicamente isso, ó. Por exemplo, você criar aqui uma variável qualquer, né? Variável, e você simplesmente conseguir colocar, ó, você conseguir colocar dados diferentes, entendeu? Dados diferentes. Ó. Basicamente isso. Esse struct aqui. Depois eu vou falar melhor sobre ele, tá? Eu vou sedimentar melhor o conhecimento de vocês em vetores, para depois eu falar sobre ele. Beleza? Depois esse é o final da unidade da seção 1, tá? Essa parte de struct, vetor heterogêneo, vocês não lê agora não, tá? Eu vou preparar uma aula especificamente para ele, né? Vamos aqui para a seção 2, que é bem parecido com essa parte que eu acabei de explicar, né? Nós falamos de vetor unidimensional. A internet hoje aqui tá devagar. Nós iremos falar, o capítulo, na verdade, a unidade 4, seção 12, fala sobre funções de matrizes, né? Mesma cor de vetor, tá, gente? Só tem uma diferençazinha. É bem próximo. Olha só. Vetor unidimensional. Na verdade, agora é bidimensional. Eu vou ter linhas e eu vou ter colunas. Olha só, qual a diferençazinha sutil aí, ó. Quando eu queria acessar... Deixa eu fazer aqui um paralelo aqui rapidinho, galera. Jogo rápido aqui, para ainda.
Ó, lá no nosso exemplo de vetor unidimensional, quando eu queria acessar, por exemplo, o elemento que está na primeira posição, eu teria que informar apenas o índice 0. Apenas isso. Isso no vetor unidimensional, que a gente acabou de fazer aqui uns exemplos. No bidimensional, eu tenho que informar dois valores para o índice. Eu tenho que informar a linha. Esse primeiro elemento aqui é a linha, tá? Esse primeirinho aqui. Tanto que vocês observem, ó. Essa daqui começa com 0, do mesmo esquema, do mesmo jeito, ó. Linha 0, índice 0, né? Da primeira linha. E coluna, linha e coluna, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Vamos lá para não se confundir, ó. Primeira linha, primeira coluna. Eu estou lendo a posição do elemento, que agora vocês vão ter que informar dois valores, ó. Esse zerozinho aqui, ó, está na primeira linha, ó. Esse 1 e 1 fica a linha, ó. Estamos na segunda linha, que no caso seria a posição 1. E assim sucessivamente, né? Esse segundo valor aqui corresponde à coluna. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ou seja, você tem agora, ó, linhas e colunas. Por isso que é bidimensional. É muito usado em computação gráfica isso aqui. Então você acaba tendo, ó, dois índices, digamos assim, para informar. Você tem que informar em qual coluna e em qual linha está o elemento. Basicamente isso é a diferença. Parece ser complicado, mas não é. É só questão de ter um pouquinho mais de atenção. Mas não é complicado, não. Vou pegar lá o exemplo que a gente estava fazendo. Eu vou apagar e vou só modificar pouca coisa para vocês não sentirem muito a diferença. No caso aqui, gente, eu tenho apenas um vetor unidimensional, né? Como é que eu faço para ter um bidimensional? Eu tenho que informar, gente, ó, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Correto? Quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Olha só, o que vai mudar aqui, ó? Eu tenho duas linhas. Olha só, eu tenho duas linhas, ó. Duas linhas dentro da minha matriz, ó. Os elementos da linha 1 e os elementos da linha 2. Só que cada linha eu tenho 3 colunas. Eu tenho 3 colunas. Beleza? Professor, como é que eu faço para, por exemplo, mostrar esse elemento bem aqui, ó, que é o primeiro elemento da minha matriz? Como é que eu faço? O que eu posso fazer, ó? Bora ver, ó. Primeiro elemento da matriz. O que eu faço aqui, ó? Primeiro elemento está na posição de linha 0 e coluna 0. Ou seja, da mesma forma, vocês irão ler, gente, a posição. A única coisa que vai se acrescentar aqui a mais é a linha que você vai
adicionar. Deixa eu voltar aqui para o... Rapidão aqui. Esse elemento de número 1 aqui, ó, ele está sendo o nosso primeiro elemento, ó. Ou seja, ele tá na linha 0, posição, e na coluna 0, na posição 0. Ele é o primeiro elemento. Se eu quiser imprimir o 2, ele vai estar na primeira linha, que é índice 0, né? E o segundo elemento da coluna, que é o índice 1. Deixa eu imprimir aqui, galera. Dá um aqui. Ó. Primeiro elemento da matriz é o 1. Por quê? Porque a posição dele é 0, 0. Se você quiser imprimir, por exemplo, o 6, que é o último elemento da matriz, como é que eu faço? Ó? Olha só, como é que eu acesso esse valor? Vou botar aqui, eu acho que é o 6º elemento, né? 6º elemento da matriz. Setagem D, porque é uma variável do tipo inteiro, né? D. E a posição? Digam aí a posição. Vocês estão sacando ou estão viajando? Qual é a posição desse elemento 6? 2, 2, professor. Qual? 2, 2? 2, 2? Sim, segunda linha e o índice é 2, não? 0, 1, 2. Vamos ver. Vamos ver se compila aqui, né? Que o negócio aqui tá roça hoje. Deixa eu voltar aqui. Já vi que não vai rolar. Deixa eu dar só uma quebradinha aqui. Já apareceu um negócio aqui meio esquisito, viu? Apareceu foi 0. Alguém consegue entender aí o porquê? André falou que é a linha 2, que é essa linha aqui, né? Deixa eu desenhar aqui, galera. Deixa eu ver se eu acho aqui algum negócio aqui para desenhar. Talvez fique melhor. Deixa eu só dar uma otimizada aqui no tamanho aqui dele. Deixa eu desenhar essa matriz aqui. Deixa eu ver. Esse minimizou aqui, foi tudo aqui. Deixa eu ver. Primeiro elemento é 1. Segundo elemento é 2. Terceiro elemento aqui é o 3. Estou colocando os elementos, tá? Não estou colocando a posição dos elementos, não. Beleza, aqui é a primeira linha, tá?
Aqui é a primeira linha. Ó. Essas chaves aqui, ó, mais internas, significa que minha matriz tem duas linhas. Essa e essa. Então, os elementos da primeira linha já estão aqui colocados. Ó. Agora eu vou para a minha segunda linha, que tem os elementos de número 4, de número 5 e de número 6. Beleza, aqui tem os meus elementos. Professor, e os índices e os endereços? Vamos lá. Só colocar aqui para ficar um pouco melhor. Né? Professor, vai ser a linha 1, então, acho, não é? Oi? Vai ser o 1, 2, será? Porque acho que me enganei. Porque começa por 0, não é? A linha 0, 1. Exatamente. Exatamente. Só qual, tá? Qual de coluna? Primeira coluna. Segunda coluna. E terceira coluna. Então, basicamente isso. Esse primeiro valor aqui, na verdade, esse primeiro elemento, esse primeiro elemento aqui, ó, ele tem a posição, ó, linha, ele está na linha 0 e coluna 0. Esse é o valor do endereço dele, ó. Esse é o valor do endereço dele. O número 2, ele está na primeira linha, que começa com o valor 0, né? Pelo índice. E é o segundo elemento. E assim, galera, sucessivamente. A linha, coluna. Eu vou descer aqui, ó. Vou descer para outra linha e colocar a coluna. Eu vou colocar, ó, a linha e a coluna. Eu vou colocar a linha e a coluna. Agora eu ver que a André errou aqui, né? Que parece que ela já identificou, né? A Andrea falou... Espera aí, deixa eu fechar isso. A Andrea comentou na linha 2 e coluna 2. Só que ela se confundiu, né? Não existe linha 2 aqui. Na verdade, não existe, né? De índice 2, né? Só se eu criasse mais uma linha aqui embaixo. O que ela quis dizer foi o seguinte, ó, que o elemento tá, ó, na linha 1, que é essa linha aqui, e no índice de coluna 2. Foi isso que ela quis dizer. Acertou na trave. Agora vamos compilar para saber se vai acontecer mesmo isso que eu estou comentando, né? Compile. Opa! Conseguiu enxergar aí? Compiliu aqui, ó, o último, né, o sexto elemento da matriz é o elemento de número 6, né? Que é esse rapaz aqui. Então, toda vez que você for acessar um elemento da nossa matriz bidimensional,
Você tem que ficar atento à posição do elemento na matriz. É só isso. É o mesmo esquema lá do unidimensional, do array unidimensional. É o mesmo esquema. A única diferença aqui é porque vai ter um endereço a mais, né? Ou seja, o endereço da coluna. Vão ser dois valores, como se fosse longitude e latitude, né? Para poder dar o posicionamento do elemento. Basicamente é o mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio. Então, pelo endereço, você consegue acessar o elemento. É como você tem acesso ao elemento, aí você consegue fazer aquilo que eu fiz no slide anterior, no exemplo anterior. Você consegue fazer multiplicação, divisão, somar. Aí dá para fazer diversas coisas. Beleza, galera? Esse assunto aqui não é difícil, ele é confusozinho e tal, é cheio de detalhes. Mas ele não é um assunto difícil, não. Tem como ficar muito mais complicado do que esse aqui. Na verdade, eu estou só mostrando para vocês esse tipo de estrutura de dados, né? Para vocês conhecerem, né? Se a gente for querer se aprofundar nisso aqui, vocês vão ver o que é dor de cabeça na vida de vocês. Vocês estão vendo aí que só para acessar, olha, só para acessar um valor que está dentro do meu array, eu tenho que informar a posição que ele está. Aí daqui vocês imaginem que a confusão é grande. E é muito utilizado isso aqui em computação gráfica. Mas não é o nosso fim aqui, né? Então, fica aqui o conteúdo aí da outra sessão, né? Da sessão 2, né? Que basicamente fala tudo isso que eu comentei, tá? Só que ele fala lá de outra forma, tá? Mas mesmo esquema aqui, tá? O número da matriz, né? O valor. Ele está adicionando aqui um valor nessa posição aqui, né? Aí ele faz mais alguns exemplos. A matriz quadrada, né? 3 por 3, ó. Que na verdade você pode adicionar mais um. Deixa eu ver. Que ele mexeu aqui em raiz, matriz quadrada. Ó, esse matriz 3 por 3 significa que tem 3 linhas e 3 colunas, tá? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Não modifica muita cor, não. 3 linhas e 3 colunas. É como se eu estivesse adicionando, ó. Mais isso aqui, ó. Isso aqui. Aí sim, André, aí existia aquele elemento lá que você falou, aquela posição lá que você falou. 2 por 2, né? Aqui foi o papelzinho aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu adicionei, gente, mais uma linha. Mais uma linha aqui. Agora descobrir qual era aquele elemento que a Andrea comentou. Qual é aquela posição? Então, mais uma linha.
Então é o seguinte, ó. A posição dessa linha aqui é 2. Só modificar aqui a cor. E a coluna é 0. Fica na primeira coluna. Informa a linha e informa a coluna. Informa a linha e informa a coluna. Agora aqui sim, André, dá para ver aqui qual é o elemento que tu estava comentando ali, que você falou. Nessa matriz aqui 3×3, que gera uma matriz, que gera aqui, ó, uma diagonal principal, né? Ou diagonal secundária. Deixa eu ver aqui, é o 9º elemento. Porcentagem D. Aí. Agora sim, ó. Vou pegar a linha de índice 2 e a coluna de índice 2. Aí eu vou ver esse número que você falou, né? Agora sim existe, né? Essa posição de memória aqui. Essa posição no meu array. 3×3, tá? Olha lá. O nono elemento da matriz é o elemento de número 9. Ó. Número 9. Ó, se eu quisesse pedir para vocês fazerem uma operação matemática aqui, ó, por exemplo, calcule, né, multiplique, por exemplo, multiplique todos os elementos da matriz principal. A matriz principal é essa daqui, ó. Essa bem aqui, ó. É a posição 0, 0, a posição 1, 1 e a posição 2, 2. Se eu quisesse que vocês fizessem uma questão dessa, como é que vocês iriam fazer? Ó? Vocês iriam fazer um negócio mais ou menos assim. Ó. Vocês iriam pegar a posição, cada multiplicação todos esses elementos da diagonal principal. Então, a diagonal principal é composta pelo elemento de posição 0, 0, vezes 1, 1, vezes 2, 2. Vai ser 1 vezes 5 vezes 9. Aí você pode criar uma variável aqui, multiplicação multi, né? Você pode chamar multi. Você pode criar essa variável aqui, né? Deve criar, né? Atribui 0 aqui só para ter certeza que não vai lixo de memória para ela. Você pode fazer aqui a multiplicação. Na verdade, expor, né? Multiplicação, o resultado. É o produto da matriz principal, né? Diagonal principal, na verdade, né? Diagonal principal da matriz. Então, vamos lá, né? Para multiplicar 1 vezes 5 e depois multiplicar por 9, né? Os 3 números. Vamos lá, né? Ah, tá. A pressa. Deixa eu dar um barra aqui, galera.
Beleza. Ó, o produto da diagonal principal, ó. 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 9, 45. Eu sou meus elementos que estão na minha diagonal principal através das posições, né, dos índices, né, dos endereços de cada elemento que está no meu vetor, na minha matriz bidimensional. Professor, se você quiser criar uma matriz tridimensional, tem como? Tem. Aí você vai ter que acrescentar mais um colchete aqui, ó. E assim sucessivamente. Beleza, galera? É punk, né? Olha que eu não estou nem fazendo operações com vocês aqui, estou só explicando mesmo o que é a matriz diagonal, o que é a matriz e o que é vetor, né? O que é vetor unidimensional e o que é vetor bidimensional, que a gente chama de matriz. Estou só explicando o que é, a gente nem está fazendo atividade mesmo. Beleza? Alguma pergunta, gente? Eita silêncio. Alô, gente, estão vivos aí? Sim, professor. Acho que não, professor. Sim. Só tristeza mesmo, né? Sim. Gente, algoritmo é um negócio cabeludo, gente. Um negócio tenso. Infelizmente, não tem muito... Vocês observam, né, que a gente está chegando na reta final da disciplina, que é uma coisa crescente, né? É uma coisa crescente, né? Uma coisa que vai acumulando. Quem se enganchou lá pelo começo, com certeza não está entendendo coisa nenhuma aqui. E vocês observam que a bola de neve ela vai crescendo, né? E não é uma disciplina decorativa. Acredito que o curso de vocês tenha muitas disciplinas assim, que não seja disciplina decorativa, que vai numa crescente, né? Então, tenham essa atenção aí com essas disciplinas, para que você não se desespere no chegar na metade para o fim. Porque não é só pegar um livro, ler e decorar a resposta, ou etc e tal, né? Você tem que aprender mesmo o raciocínio. Porque uma coisa vai puxando a outra, E eu tentei aqui ser o mais leve aqui com vocês, porque não é um curso técnico, né, de sistemas, né, para internet, nem é focado em computação mesmo. Tentei passar os conceitos para vocês aí da maneira mais tranquila possível. Espero que vocês tenham conseguido assimilar aí. Na próxima aula, se eu não me engano, eu acho que é feriado, na próxima semana. Aí na semana seguinte, pós-feriado, já são as avaliações. Aí eu vou passar para vocês, durante a semana, as atividades e comentar a respeito de como é que será essa prova de vocês, tá? Beleza? Se não tiverem nenhuma pergunta, mais a gente encerra por aqui. Não. Então, tranquilo. Tá, beleza, tranquilo. Valeu, galera.